Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre métodos especiais em programação orientada a objeto. Nós já aprendemos o método init. O método init, ele inicializa automaticamente toda vez que uma instância da classe é instanciada. O método str, ele faz uma representação amigável em formato de string do nosso objeto classe, ok? Que eu chamo de cartão visita da nossa classe. Tudo isso nós já aprendemos. Nessa aula nós vamos aprender sobre o método ADD. O método ADD ele vai nos permitir fazer uma sobrecarga do operador de adição mais. Ele é chamado quando o operador mais é usado como instância da classe, tá bom? Então, se a gente vai falar sobre adição, sobre uma sobrecarga de operador de adição, se a gente vai falar sobre o método ADD, onde a gente vai trabalhar com o operador mais, com o operador de adição, então a gente vai falar sobre número. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada número. E nós já aprendemos duas coisas aqui. Nós aprendemos que uma classe, ela tem atributo e ela tem, vou colocar assim, atributo e métodos. Os atributos, eu falei que eles se dão pelas características e os métodos pelo comportamento. Então, dito isso, eu posso dizer assim, qual é a característica de um número? O número ele tem o seu valor. Então, eu posso vir aqui e chamar um método especial, um método chamado init. E eu quero receber o quê? Bora lá, o que o método init ele faz? Ele inicializa automaticamente quando instanciamos a nossa classe. E eu quero receber o quê? O valor do meu número. Eu quero receber a característica do meu número. Eu quero receber o atributo do meu número. Então, eu quero o valor desse número. E aí, eu vou atribuir ele para dentro de uma variável chamada valor, passando o valor que vai ser informado. Bem, outra coisa que nós já aprendemos, só para a gente revisar, o método str, que eu falei que ele é o que? Uma representação amigável em formato de string sobre o nosso objeto da nossa classe, ok? Que é o cartão visita do nosso objeto. Então, eu vou passar aqui o objeto da nossa classe e eu vou fazer o que aqui? Fazer um retorno. Opa, e aí eu vou vir aqui, vou formatar essa minha string e vou dizer para ele assim, olha, o valor do meu número, o valor do número é vou precisar transformar ele em str, porque lembre, isso aqui é uma representação em string, ok? Então, passando aqui o objeto, pegando o meu valor. Então, o valor do número é, então, esse vai ser a representação amigável do meu objeto. E aí, o que nos falta aprender, que é o método add, vou passar aqui o objeto da classe e vou esperar receber o outro número, ok? Então, eu vou retornar o que aqui? Eu falei que é a instância da nossa classe com o valor mais o outro valor. Então, agora eu vou chamar. O que eu vou fazer aqui? Vamos passar um de cada vez, tá? Então, eu vou vir aqui e vou instanciar minha classe. Então, vamos lá, vamos chamar a nossa classe número. A nossa classe número, quando eu instancio ela inicializa automaticamente o meu método init. E o meu método init espera receber o valor do número. Se eu colocar aqui o mouse aqui, eu vou ver que a minha classe número, ela espera receber um valor. Então, eu vou falar que o valor do meu número é 5. E eu tenho que atribuir essa instância da minha classe para dentro de uma variável, para que eu possa ter o objeto dessa minha classe. Então, eu vou chegar aqui e falar, ó, número 1 é igual o número 1, estou atribuindo para dentro da minha variável número 1 a instância da minha classe número. Ok? E aí, vou apagar esse espaço aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho agora o str, ok? Se eu der um print no meu objeto número 1, ele vai chamar quem aqui? O str. Ele vai imprimir o quê?
uma representação amigável do meu objeto número, que é o que eu chamo de cartão visita do meu objeto. Então, ele vai falar para mim, o valor do número é 5. Vamos lá ver? Então, print número 1. E aqui, peraí, que deu um erro. Sintaxe inválida. Onde está a sintaxe inválida aqui? Linha 1. Vou rodar de novo, que eu não estou vendo o erro. Ah, não tinha erro. Era só rodar de novo, tá, gente? Então, vamos lá. O valor do número é 5. Então, ele imprimiu para mim uma representação amigável do meu objeto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou instanciar novamente a minha classe, ok? Uma nova instância da minha classe. Então, instanciando aqui minha classe, número, passando o valor 10, e aí eu vou atribuir ele para dentro de uma nova variável, que vai ser a variável número 2. E aí eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova variável chamada número 3, que vai receber o quê? A soma do meu objeto número 1 mais o meu objeto número 2. Então, eu tenho aqui um objeto e um outro objeto, e ele vai fazer a soma. Para mim poder imprimir o resultado disso, basta eu dar o quê? Um print no meu novo objeto aqui. E ele vai imprimir o quê? A soma desses dois números com a formatação que eu fiz aqui, que é a minha representação amigável do meu objeto. Então, se eu der aqui um print número 3, ele vai imprimir o valor do número é 15. Por quê? Porque no meu objeto número 1 eu tenho um valor 5 e no meu objeto número 2 eu tenho um valor 10. Então, se eu estou somando o objeto do valor número 1, que é 5, mais o número do objeto do valor 2, que é 10, eu tenho um resultado de 15. Então, bora lá? O valor do número é 15, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigada, pessoal, e até mais!